Olá pessoal, boa noite. Vou dando tempo aí pro pessoal chegar. Dá um tempinho aí pra gente começar. A gente optou por falar, né? Pra quem não viu no Stories lá, a gente deu uma entrevista ontem sobre a questão do medo e da fobia. Né? Não teve como gravar, não teve como salvar. Parece que não fica esse link em lugar nenhum. Herodão, vai olhando aí, filho. Parece que não fica salvo em lugar nenhum. Então, muita gente pediu, muita gente perguntou se ficaria salvo em algum lugar. Boa noite, Thalita. Então, a gente resolveu falar, né? Vamos falar sobre esse tema. A gente fala rapidinho, um tema rápido. A gente falar até de forma mais completa aí do que participação especial aqui, né? Mas dá pra gente falar de forma até mais completa do que foi falado ontem na entrevista. Tá bom, eu já falei que você tá aqui. Então vamos lá, o que a gente estava. O que foi o tema da entrevista? A gente foi convidado para falar sobre a questão do medo versus a fobia, né? Que é uma situação que causa muita confusão nas pessoas, né? Até onde é medo, até onde é fobia, né? O que é o medo, o que é o normal, até onde é o limite da normalidade, né? Quando que o normal passa a ser anormal, quando que o que é a reação esperada do ser humano e quando que é o patológico que já tem que procurar a gente para fazer o tratamento, né? Então vamos começar a falar da questão do medo. Medo é uma reação frente a algum perigo que todos nós sentimos, né? Valeu, Patrícia! A Patrícia está aí com a gente também, né? Mas o medo é uma reação assim, que todos nós sentimos ou já deveríamos ter sentido, né? Frente às várias dificuldades, às várias situações que a gente vive no nosso cotidiano. Então, eu tô aqui na minha casa, né? Eu tô aqui vamos lá que tá 2 horas da manhã e eu cismo que eu tenho que ir lá na rua, né? É óbvio que eu não vou sair a pé, né? É óbvio que eu não vou sair andando, né? Eu vou sair caminhando 2 quilômetros pela rua às 2 horas da manhã. Por quê? Porque eu vou ter medo de ser assaltado, de ser roubado, de ser sequestrado. Eu vou ter uma série de medos, né? E são medos reais, são medos que eu tenho que ter, são medos que me protegem do mundo, que me protegem de problemas, que me protegem de agressões físicas, de agressões morais. Essa é uma série de medos que eu vou ter. Tá? Então me gera uma ansiedade, aquela ansiedade ela fica maior, se transforma em medo, né? E eu não saio. Né? Eu estou ali saindo, vejo alguém na rua estranho, falo, não vou sair não, eu fico com medo e volto. Beleza, eu fui protegido. Né? Eu fui protegido e ela cumpriu a sua função. Então o medo é uma reação que ela foi muito útil, né? Ela foi muito útil principalmente para os nossos antepassados, né? Elas garantiram a nossa sobrevivência, né? Elas garantiram que a gente estivesse aqui hoje. Então a pessoa tinha medo de altura, ela não saía subindo a montanha, não saía subindo a árvore alta e não morria, né? Enquanto as pessoas mais corajosas, as pessoas que têm mais coragem, as pessoas que eram os bambambãs, os grandes caciques, eles iam, subiam, se aventuravam, enfrentavam o tigre e morria tudo, né? Não passava ali dos 20, não passava dos 30 anos. Ia tudo ficando pelo caminho. Ele não passava não passava o gen para frente, né? Ele não cumpria a função de perpetuar a espécie. Ok. Hoje, pra gente, determinados medos, eles ficam estranhos, né? Então, uma pessoa que tem uma fobia de lugar alto, que ela tem uma fobia, né? Qual que é a diferença? Qual que é o limite da fobia? A fobia, ela já passa a ser prejudicial, né? Então, a pessoa perde emprego, ela perde situações sociais, ela perde determinadas oportunidades, a vida dela entra em conflito. Por quê? Porque ela tem fobia, né? Às vezes é uma aranha desse tamanhozinho e a pessoa está ali enxergando um monstro de 35 patas pronto a devorar ela toda, né? Vai dar uma picadinha que vai matar ela imediatamente. Ela começa a criar, ela começa a fazer construções, né? Então eu vejo um cachorro e não consigo fazer nada, não, fico paralisado porque eu tenho fobia de cachorro, né? Eu imagino que o cachorro ali vai me matar, vai acontecer algo terrível. Isso me paralisa, né? Por que é o transtorno menos buscado, né? É um dos mais comuns, tá? A fobia específica, seja as fobias sociais, elas são as mais comuns, é o transtorno mais comum é a fobia, só que é o menos tratado, tá? Eu não lembro, presta atenção, eu não lembro quando foi a última vez que alguém entrou no meu consultório e falou pra mim assim, eu vim aqui porque eu tenho fobia, tá? Eu vim aqui porque eu tenho um medo exagerado de determinada situação. Se aconteceu alguma vez na minha carreira, eu não estou lembrando. Tá? É o mais comum. Tá? Eu transformo, na mulher é o mais comum, no homem é dependência química depois da fobia. Então, assim, é gigante. Né? A prevalência é enorme no mundo. Eu não lembro de ter atendido isso alguma vez na minha vida. Alguém chegar para mim e falar que
que foi lá porque tinha fobia de cachorro, que tinha fobia de aranha, porque tinha medo de sair à noite, né? Quanto que a pessoa vai? Né? Quanto que a pessoa vai? Quando não tem jeito mais, né? Por que que ela não vai? Porque ela usa um mecanismo de proteção que chama evitação, né? Então o que que é evitação? Eu tenho medo, eu evito, né? Então eu tenho medo de elevador, não entra no elevador. Eu tenho medo de escuro, eu deixo a luz acesa. Eu tenho medo de aranha, eu não vou onde tem aranha, né? Onde tem um mínimo risco de ter aranha. E assim eu vou levando a vida, né? Dá um problema que eu vou levando, dá um problema que eu resolvo, eu evito quando dá. Mas chega um dia que não tem jeito mais, né? Chega um dia que não tem como eu evitar. Então eu tenho um parente que muda, né? Precisa de mudar lá para a Europa, lá para a África, lá para a Ásia, para os Estados Unidos. E de repente eu tenho fobia de avião, nunca entrei em avião, sempre viajei de carro, viajava 3 dias direto de carro se precisar, mas de repente né, não tem como eu cruzar o oceano de carro mais, né? Eu tenho que entrar no avião. Aí a pessoa vai. Aí ela vai lá, ó, tem uma viagem semana que vem, eu tenho uma fobia e eu preciso entrar no avião. Pô, filhão, uma semana a gente pode fazer é te dar um negócio pra você dormir e acordar lá, né? É o máximo que eu posso fazer por você em uma semana, né? É o que dá pra gente fazer, né? Já aconteceu uma vez, a pessoa tinha passado na prova do exército e que tinha medo de altura, ia passar por uma prova de altura e queria ser curada em uma semana, né? Na verdade era em um mês, por fobia de altura, né? Ela queria que a gente resolvesse o problema no mês. Eu falei, olha, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mesmo não dá pra gente trabalhar. Então, quando a pressão vem, quando a evitação falha, né, não dá para eu evitar mais. A evitação falha, é um mecanismo com o qual eu não posso usar, é um mecanismo que eu não posso usar mais para lidar. Aí vem, né, questão de fobia social. Ali o adolescente leva mais ou menos, ele fica mais recluso, mais sentado no meio da sala. Ele vai, aí ele cresce, entra na faculdade, se ele ficar sentado lá no fundo da sala também, ele passa na faculdade tranquilo, mesmo que ele não quiser conversar com ninguém, ele consegue, às vezes tem que apresentar um trabalho, ele foge, ele vai dando os jeitinhos, um dia ele começa a trabalhar, né? Um dia ele começa a trabalhar, aí não tem jeito de fugir mais, ele tem que conversar com o patrão, ele tem que conversar com um colega, ele tem que pedir um negócio chato pro chefe, aí ele vem. Né? Aí ele vem, por quê? Porque o prejuízo está tendo, né? O prejuízo está sendo grande, a evitação não tem mais como ser um mecanismo de defesa da pessoa, né? Então ele vem muitas vezes querendo uma coisa rápida, e muitas vezes a gente não consegue. Então o que é o ponto da fobia? Né? É um medo também, só que é um medo completamente desproporcional, então tem um estímulo desse tamanho e meu medo é assim, né? A minha reação assim, eu entro em pânico, eu tenho todas aquelas reações do pânico, sudorese, taquicardia, o coração dispara, eu fico com dormência, né? Eu fico todas aquelas reações, né? Sensação de desmaio, de tonteira, e eu não aturo o estímulo, ou eu aturo com extremo sofrimento, né? Então a pessoa, não sei se alguém já viu, mas a pessoa tá lá no avião assim, travada, né? A pessoa tá travada, reclamando, pedindo água o tempo todo, alguém um do lado do outro, acalmando a pessoa. Por quê? Porque ela tá fóbica com o avião. E o outro ponto, é resistente à lógica, né? Então não adianta você usar a lógica com a pessoa. Não adianta você falar para ela, olha, mas o avião é um meio seguro, né? Os acidentes são muito raros, tem muito mais mortes por carro do que por avião. Né? As empresas, né? Os grandes aviões, os grandes voos aéreos raramente caem, né? Raramente, né? Quando vê, é extremamente noticiado, parece que é toda hora, mas não, raramente acontece. Não adianta você explicar, né? Porque a pessoa tem fobia, né? É irracional, né? É o inconsciente dela, ali grosseiramente falando, é o inconsciente dela que não deixa. Então não adianta a gente explicar para ela, não adianta a gente falar, filho, isso é só uma aranhazinha, ela não vai fazer nada com você, olha o tamanhozinho, olha o seu. Isso é besteira, filho, ela tá enxergando um monstro, né, uma aranha de 2 cabeças e 36 patas, é isso que ela tá enxergando. Não adianta a gente explicar para ela que é um bichinho pequenininho, ok? Então como é que a gente trata, né? Como é que a gente trata essa questão da fobia? A gente vai, às vezes é um negócio tão extremo, né? Às vezes é um negócio que tá com tanta ansiedade, a pessoa tá tão mal, que às vezes demanda uma medicação. Mas uma das vezes é terapia e expor a pessoa aos poucos, né? Então tem gente que não tolera nem ver foto da aranha, né? Chega uma foto do estímulo fóbico dela, a pessoa já entra em pânico. A gente vai levando um pouquinho, vai botando a foto de longe, vai chegando pertinho, mas ela tem que se expor, né? Ela tem que se expor, ela tem que chegar perto, ela tem que até chegar a tocar. Tem gente que não consegue, tá? Tem gente que não vai conseguir. Então tem fobia de cachorro, um dia eu vou pegar o cachorro no colo, provavelmente não. Né? Provavelmente não. Mas o que eu quero pra você? Você não precisa pegar o cachorro pra viver, né? Se você pegar o cachorro no colo, você passar a mão nele ou não, isso não importa pra sua vida. Isso não me interessa. O que eu quero? Eu quero que você não tenha prejuízo. Eu quero que você não deixe na casa do seu amigo porque ele tem um cachorro. Eu quero que você deixe de namorar a menina porque ela tem um cachorro.
né? É isso que eu não quero que você tenha prejuízo. Né? Então, para a gente entender o que é o transtorno, né, o limite do transtorno normal e do anormal, né? O que é transtorno mental, onde que eu tenho que ir na psiquiatra e quando eu não tenho que ir. Né? O que é o normal? O normal é quando você está tendo prejuízo. Você está tendo prejuízo para a tua funcionalidade. Então, você tem um quadro, né? Você tem uma ansiedade, ou você tem uma tristeza que está te prejudicando socialmente, que está te prejudicando conjugalmente, que está te prejudicando no trabalho, que está prejudicando a você fazer alguma coisa, né? Eu quero fazer algo, mas eu não posso porque algum tipo de emoção me limita, né? Eu tenho uma emoção que limita a minha ação, né? Eu quero fazer algo, é só eu fazer, mas eu não consigo porque eu tenho uma emoção que me impede. Aí é transtorno. Né? Aí já é um transtorno, está levando um transtorno para sua vida, está te trazendo um prejuízo que não é inadmissível, né? É inadmissível alguém um ser humano adulto, capaz, com a motricidade, inteligência normal, não conseguir fazer algo por causa de emoção, né? Porque está muito ansioso, né? A pessoa não consegue ter... porque eu sou muito nervoso. Não é nervoso não, meu filho, você é descontrolado, né? Você não tem controle de suas emoções. Aí você é descontrolador. Eu brigo com todo mundo porque eu sou muito bravo, né? Aí começa a revestir o negócio como se fosse bonito ser bravo. Você não é bravo, você é descontrolado. Você não tem controle das suas emoções, você não tem controle pessoal. Então, quando a emoção está impedindo o controle pessoal, né, ela está tampando a razão ali, a razão está aqui, ela vem, tampa, aí é transtorno mental. Né? Aí é um transtorno mental. E o que a gente faz? A gente tira o prejuízo. Eu sou muito ansioso. Talvez você vai ser mais ansioso que a média, né? Mas eu não quero que você tenha prejuízo. Eu quero que você trabalhe, que você estude, que você tenha um relacionamento saudável, que você seja feliz, que você seja de sucesso no teu casamento, né? Que você seja promovido no teu emprego, que você vá sair e que você faça... Você que consiga fazer o que bem entender, né? Que você não fique limitado à sua cama porque você não consegue enfrentar a vida, que você não fique engordando ou perdendo peso porque o consumo alimentar está sendo influenciado pela emoção, né? Que você não consiga deixar de comer, que você não deixe de comer doce porque você não consegue, né? Que você consiga não comer doce, porque é só não pegar e levar na boca. Mas às vezes a emoção impede da gente fazer isso, por mais simples que pareça ser, né? Por mais simples que a gente ache. Né, que seja. Então, eu não consigo fazer atividade física, né? Eu não consigo conversar, eu não consigo pedir um aumento para o meu chefe. Meu filho, se você tem uma fobia social que você não consegue pedir um aumento para o seu chefe, né? Você vai trabalhar igual um burro e vai ser mal remunerado, porque você já não conversa com seus amigos, você já não se expõe, ninguém vê o seu trabalho, você está escondido num canto, na baia ali do seu emprego. Bom de serviço, estudioso, sabe tudo, QI elevado, não adianta, né? Não adianta. Por quê? Porque você é forte, você não tolera a relação social, né? Você não tolera fazer isso aqui, vamos conversar com o outro, né? Olho no olho e vamos conversar, vamos bater um papo, não vai acontecer nada, né? Mas a pessoa, a cabeça dela está sendo ridicularizada, ela tá ficando vermelha, né? E eu já não fico, antes eu tinha muita vergonha, agora eu já não tenho mais, mas eu fico vermelho à toa, né? Não tô nem com vergonha, mas fico vermelho. E antes eu ficava envergonhado de ficar vermelho. Hoje eu não tô nem aí, né? Hoje eu sei que eu fico vermelho mesmo, falei, eu vou ficar meio vermelho aqui no começo e depois passou e acabou. Então é isso aí, né? É isso, essa é a questão da psiquiatria, né? Essa é cortar o prejuízo, a terapia vai lá, dá uma lapidada, né? E a gente segue a vida depois, livre do prejuízo, quando aparecer outro prejuízo. A gente vem e trata, tá? Então, a relação medo, fobia. Medo, normal, medo é flexível, medo a gente explica a pessoa, ela entende, né? Então, eu tô ali com medo do cachorro, não, cara, preciso ficar com medo, não. O cachorro é bonzinho, ele nunca mordeu ninguém. Ele é bonzinho? Não, então beleza, então eu vou passar. Eu tava com medo porque eu não conhecia o cachorro. Eu passo na casa, eu entro tranquilo, né? Fobia de cachorro. Um chihuahuazinho, filhote, com 3 dias de nascido. Ele tá ali na porta, fala, não vou entrar porque tem um cachorro. Eu falei, meu filho, um chihuahuazinho, ele não consegue nem andar. Não vou passar, porque eu tenho um cachorro. A pessoa não vai, né? Não tem lógica, né? Se ela quiser pisar no cachorro, se ela quiser dar uma bica no cachorro, se ela quiser botar ele no bolso, ela consegue, né? O cachorro não vai fazer nada. Mas ela não é assim que o cérebro dela interpreta, né? Então é um erro de cálculo, né? É um erro de cálculo, ela estava calculando mal o perigo. O perigo é assim e ela está enxergando o perigo, né? Não cabe nem na tela aqui do tamanho do perigo que ela tá enxergando, né? Se tem tratamento positivo para fobia, vamos lá as perguntinhas aqui que a gente vai complementando. Fobia, o tratamento não tem como não ser exposição. Por quê? Porque no cérebro, o seu cérebro está registrado o quê? Vamos manter o exemplo do cachorro aqui. Cachorro é mau, cachorro morde, né? Cachorro machuca a gente, seja por uma coisa inata que você nasceu assim, seja por alguma experiência traumática que você tem na vida, seja porque você já foi mordido alguma vez. Então, seu cérebro registrou. Cachorro é mau, cachorro morde, cachorro machuca. Isso está registrado lá no seu cérebro. Tá? De uma forma grosseira aqui, para a gente explicar, para a gente entender. Eu preciso apagar isso, né? Mas não adianta eu explicar. Olha, senta aqui, filhão. Olha, o cachorro é assim, assim, assim. Tem cachorros maus. Não adianta.
Não é assim que a gente faz. Então eu preciso levar ele, eu preciso levar ele pertinho, eu preciso que ele vá, que ele passe a mão, né? Então se não passar a mão, que tolere, né? Que passe do lado do cachorro. Pode passar travado, né? Talvez não vai passar nunca, talvez nunca chegue ao ponto de ter uma desenvoltura, né? Igual eu expliquei, de pegar o cachorrinho, de fazer um carinho, de comprar um cachorro, ter um cachorro em casa. Talvez ele nunca chegue nesse ponto, né? Da forma que quem não tem fobia, né? Talvez, né? Do jeito que eu adoro cachorro, né? Então talvez ele nunca vai fazer igual eu pego, brinco, abraço, faço o que precisar com o cachorro. Talvez não chegue nesse ponto, mas a gente tem que evitar o prejuízo. E é só se expondo, não tem jeito, não tem como uma pessoa que tem medo de avião superar o medo se não entrar no avião. Não tem jeito, não tem outra forma que a gente consiga tratar nos dias de hoje, né? A medicina evoluir, a psicologia evoluir, arrumar um novo método, né? Quem saiba a gente consiga. Tem técnicas de PNL, né, que falam que vencem a fobia de forma instantânea, em minutos, né? Eu nunca vi, eu não duvido, mas eu não confirmo nem indico ninguém para ir fazer, não indico ninguém no consultório, mas não sou cético, não refuto, né? Se alguém me garantir, estou disposto a testar, a ver, não tem problema. Mas a princípio é só se expondo, tá? Incomodado com lugares cheios de gente, né? Tem uma fobia que ela é clássica também, essa é a pior, né? Foi bem lembrado aqui que eu já estava comendo bola nela. Chama agorafobia, tá? Essa aí, nossa, essa é terrível, né? Muitas vezes ela vem acompanhada com pânico, né? Com a síndrome do pânico. Então a pessoa passa mal e ela fica com medo de lugares onde ela não vai ter socorro. Então ela fica com medo de lugar cheio, ela fica com medo de lugar apertado, ela fica com medo de ficar em fila, né? Isso pode evoluir para uma forma dela ficar com medo de sair sozinha e até de sair de casa, né? Então eu atendi esse mês ainda, né? Esse mês de agosto, não lembro que dia que foi exatamente, mas um rapaz com um QI excelente, inteligentíssimo, né? Um sucesso profissional, ele não conseguia de jeito nenhum sair do entorno do bairro dele. Ele até saía de casa, mas ele não conseguia sair da região do bairro dele. Não conseguia sair de um raio ali da casa dele. Não sei se era 2 km, 5 km, agora eu não me lembro com detalhes. Não saía, né? Podia ter uma festa enorme da família, da família dele lá em Itaúna, que é uma cidade perto aqui, e ele não ia, né? Que podia a família toda no carro com ele, carregando, sedado. Se ele acordasse lá, ele não ia. A gente iniciou o tratamento, né? A gente iniciou o tratamento na semana passada, acho que foi semana passada mesmo, mas não consegue, né? E tem gente que não sai de casa, não consegue sair de casa por medo de passar mal, né? Então, olha o que a construção da mente pode fazer com uma pessoa, né? Pode te limitar de sair de casa, é um ato banal, a gente não pensa, a gente não raciocina, a gente não usa nem meio neurônio para pensar, para sair de casa, você simplesmente sai, né? Você pega e sai, vamos lá, vamos, pô, fui, você não sente nada em sair de casa, né? Você não sente nenhuma emoção negativa ao sair de casa, é isso que a gente espera. O cara não consegue, né? Tem gente que não consegue sair de casa, que não consegue fazer isso de jeito nenhum, né? A Ana, vamos falar um pouquinho mais de fobia social, senão a Ana fica, né, vai me cobrar aqui até o final do mês. Então vamos falar um pouquinho. Fobia social. Fobia social é terrível também, né? É transtorno de ansiedade social, vulgo fobia social. O que é a questão da fobia social? É o medo do contato interpessoal. Então vamos lá, timidez, né? Timidez, a pessoa ela vai meio assim, meio com um pouco de dificuldade, mas ela chega e consegue, né? Ela consegue, ela vai enturmando ali, às vezes num grupo ali que ela não conhece, ela vai ali, fica mais precavida, fica mais apreensiva, mas vai chegando devagarzinho e consegue, né? E o que é o ponto? Ela consegue fazer, né? Ela vai lá e faz e não sofre, gosta, se diverte, se precisa sair. Ela pode gostar muito mais de ficar com as pessoas que ela conhece, mas ela consegue ir, né? Ela consegue sair, ela consegue interagir, ela consegue conversar com outras pessoas, mesmo que com um pouquinho de dificuldade. Fobia social, a pessoa não vai, se ela tiver que conversar com alguém novo, ela transpira, ela gagueja, ela treme, ela começa a suar igual uma maluca, né? E ela começa a ter reações completamente desproporcionais à pessoa que está lá na frente.
Então, novamente, isso é uma coisa que pode vir lá do passado, que muitas vezes isso protegeu a pessoa, né? Protegeu a pessoa de agressões de outras tribos, protegeu a pessoa de ser morta pelo líder da tribo que ela vivia, porque ela não se expunha, ela estava ali e ninguém matava ela, porque ela não enchia o saco de ninguém. Agora, hoje, né, nós somos seres sociais. Qual que é a nossa luta de hoje? A gente não luta contra tigre, a gente não luta contra morcego, a gente não luta contra a altura. A gente luta para sobreviver socialmente, né? Esse que é o ponto, né? Esse que é a capacidade do fóbico social. O fóbico social, ele não consegue, né? Ele não consegue. Então, os resultados da vida dele são nulos, porque não adianta você ser um cara super inteligente, não adianta se eu fosse um psiquiatra que fez tudo, estudo de psiquiatria, mas entra o paciente na minha frente, ele senta ali, eu fico com vergonha dele, né? Se eu ficasse com vergonha, não é arrumar nada, né? Não adianta saber tudo de psiquiatria, não adianta. Por quê? Porque as habilidades que garantem o nosso sucesso social, elas são diferentes das habilidades que garantem o nosso sucesso na execução da tarefa. Então, quando eu estou ali para prescrever algum remédio, as minhas habilidades de psiquiatria que eu aprendi nos livros servem. Né? Agora, para a questão do paciente gostar de mim, de eu fidelizar o cara ali comigo, do tratamento ser efetivo por uma relação empática que nós tivemos ali no consultório, ela independe do que eu sei de psiquiatria. Né? O que eu sei de psiquiatria não serve para nada, né? Muitas não serve para nada. Eu preciso dessa empatia com ele, eu preciso ter um sorriso, eu preciso apertar a mão, eu preciso que ele faça ele se sentir à vontade, eu preciso que ele se sinta importante ali na minha frente. Por isso que o fóbico social ele fracassa miseravelmente na vida, né? Ele fracassa, ele se esconde, ele vive com a evitação do contato social. E a gente tem que ter contato social para a gente ter sucesso na vida, é obrigatório, né? Raríssimo, às vezes você tem um emprego ali que você consegue digitando, você consegue vender e ganhar dinheiro, mas isso não é sucesso, né? Ganhar rios de dinheiro não é sucesso, ganhar rios de dinheiro não traz felicidade. Ninguém consegue ser feliz sentado num computador digitando ali sozinho, fugindo da vida, fugindo dos outros seres humanos. Então esse que é o ponto da fobia social, né? A fobia social, o cara se esconde, né? Ele está escondido do mundo, ele está fugindo do contato interpessoal. E esse que é o grande ponto. Ok, respondido aí, doutora Ana? Espero que sim. Vamos lá, tô brincando com ela aqui, porque ela mandou 50 mil perguntas no Stories lá sobre fobia social, mas como eu já ia falar, eu não respondi. Agora tá respondido. Vamos lá. É possível perder o medo de dirigir? Rapaz, esse aí é uma situação que aparece até relativamente frequente, né? A pessoa tá lá para tirar a carteira, né? Ela quer tirar a carteira, ou ela precisa de repente do carro para se locomover melhor, para dirigir mais, e ela se vê numa situação que não dá para fugir. A questão da fobia, gente, a pessoa vai procurar sempre quando não dá mais para ela fugir, né? Quando ela já tá com a água aqui no pescoço e querendo que a gente trate em uma semana, né? Eu vou tirar a carteira semana que vem e preciso tá bem. Eu falei, meu filho, não é magia que a gente faz aqui, é tratamento, leva um tempo, né? Tem que ver como é que você vai responder, tem que ver se vai usar medicação ou não, terapia leva um tempo, né? Então, muitas vezes a gente não consegue uma semana. Né? Tem que ser um negócio bem antes, tem que ser um negócio muito antes. Então fica assim, um recado para quem já está se enquadrando aí em alguma coisa que eu estou falando. Busca ajuda, tem ajuda, dá para ficar melhor, dá para ficar muito mais, dá para ter uma qualidade de vida melhor, dá para você ter mecanismos de enfrentamento muito melhor do que a evitação. A evitação ela é um mecanismo que serve assim para a gente usar de vez em quando, né? De vez em quando. Eu estou com medo do negócio ali, eu evito. Né? Mas muitas vezes essa evitação te traz prejuízo, né? Ela está te trazendo prejuízo, mas você não enxerga, né? Você enxerga só, você quer só fugir dali. Então, tá fugindo de algum tipo de situação, tá fugindo... eu tenho medo de porquinho da Índia. Não precisa tratar, né? Larga o porquinho da Índia para lá, não tem porquinho da Índia solto na rua, né? Você não vai namorar com alguém que tem um porquinho da Índia. Talvez, né, se alguém tem um porquinho da estimação, você tem que ver se já vale a pena namorar, né? Porque não é uma situação que a gente espera que aconteça, né? Um porquinho da Índia de estimação. Então não tem problema, né? Não tem problema se você tiver fobia de porquinho da Índia. Agora você tem fobia de cachorro, você tem fobia medo de escuro, você tem fobia social, né? Você tem fobia de todas essas questões, né? Você tem umas fobias aí que são recorrentes no dia a dia, né? Você tem gente né, pareceu escrito aqui, tem fobias assim que são, né, comuníssimas, né? São assim totalmente diferentes. A gente tem fobia de criança, né? Tem gente que tem medo de criança. Como é que a gente faz? Se alguém tem fobia de criança, criança tá em todo lugar, né? Criança tem criança em todo lugar que a gente vai.
Então, graças a Deus é raro, né? Graças a Deus é raro. Mas é diferente. A outra fobia que eu tô comendo bola aqui também, que surge muito na infância, é a medo de sangue, né? Medo de sangue, medo de ferimento, medo de injeção, né? E não é o medo da dor, né? A pessoa não foge por causa da dor. Ela foge por medo da injeção, por medo por falta do sangue, né? Ela foge por medo, ela sai, ela evita exame. Daí, como é que a gente faz com alguém que tem medo de injeção, né? Alguém que não tira alguém que não tira alguém que não tira sangue, né? A gente vai fazer exame, né? Ninguém passa a vida sem fazer um exame, né? Com todo o avanço da medicina que a gente tem, os exames que a gente faz é no sangue, né? Então, é um medo incapacitante também. Fobia do chefe é medroso, né? A fobia do chefe ou é fobia social, ou é fobia, né? Ou é medo mesmo, né? Depende do chefe que você tem, dependendo do medo do chefe que você tem que ter medo mesmo, né? Tem cada chefe que a gente vê aí que eu vou te falar, né? Que adoece os nossos queridos colaboradores, né? Isso aí tem mesmo. Né? Se fobia tem a ver com timidez, falei, né? Fobia é timidez, a gente vê. Se fobia social, não. Né? Fobia social é inflexível, né? A pessoa não flexibiliza, né? Às vezes eu vou, às vezes não vou. Ela não vai nunca, né? Ela não vai nunca, 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 nunca. Fobias que não atrapalham existem. É essa que eu falei, né? Fobia de porquinho da Índia, né? Fobia de, né? Se tiver medo de um negócio que você não tem contato, né? Alguma coisa rara, né? Então, alguma fobia de que você não tem contato, sem problema, né? Talvez você nem vai saber que você tem a questão da fobia. Que a gente fica achando que fobia eu fui mordido por um cachorro, desenvolvi fobia. Fobia não é assim, não. Né? Às vezes não aconteceu nada, né? Na grande maioria das vezes não aconteceu absolutamente nada com a pessoa. Ela não vem de um trauma, né? Eu tive um problema ali com um bicho, né? Aí eu fiquei com trauma, né? Aconteceu uma coisa quando eu estava no escuro e fiquei com trauma de escuro. Não é assim que funciona. Tá? Não necessariamente. Pode acontecer, pode dividir isso? Pode. A grande, imensa, enorme maioria das situações de fobia não é assim que acontece. É super prevalente, é mais do que 10%, de 10 a 15% da população tem fobia. Né? Então é gente pra caramba, né? 15%, aí são 30 milhões só aqui no Brasil, né? 30 milhões de fóbicos, né? Vivendo aí, evitando as situações sem buscar tratamento. Então é super, super, super comum. Por isso que é um tema importante, né? Por isso que eles me chamaram para fazer a entrevista lá na Rede Super. E é por isso que eu resolvi falar aqui também. Né? Eu achei que ia dar para soltar o link, mas não. Fobia de borboleta. Tem gente que tem fobia de tudo, cara. A gente tem medo de borboleta. Né? Então, você vai explicar aí da borboleta, a pessoa. Né? Precisa explicar que a borboleta não fez nada? Não precisa, né? Isso é um exemplo bom pra gente entender o tanto que é resistente ao tratamento. Né? Não adianta eu querer fazer isso, eu não consigo. Só mostrar nos bastidores aqui, ó. Olha o que eu tenho que fazer para conseguir fazer a live. Olha aqui. Para dar sossego para eu fazer a minha live. É uma mão aqui em cima, é uma mão em cima da mesa e a outra mão no cachorro. Né? Então, se eu tivesse fobia de cachorro, a live não estava rolando. A live não estava... Essa live definitivamente não estava acontecendo. Né? Eu tinha uma sonata aqui comigo. Né? tinha uma melodia aqui por trás. Tá bom, pessoal? Então, acho que deu para ficar bem entendido aí, deu pra gente falar bastante, tá? Espero ter ficado entendido. Dúvidas, estamos à disposição lá no Stories, tá? Se alguém for com alguma dúvida, alguma coisa que não foi falada, tá lá nos Stories pra gente discutir mais, tá? Amo animais, a gente aqui também. Tortinho, nosso amigão aqui, eles dão uns latidos aí, quer aparecer, apareceu, deixa ele aparecer, tá bom? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Fobia de psiquiatra, não, se tiver fobia de psiquiatra, tá enrolado, porque você não vai ter quem vai te tratar. Então essa fobia aí, e tem gente que tem mesmo, rapaz, essa fobia aí a gente pode criar um nome dela, se não existir. Essa aí tem mesmo, cheio de gente com medo da gente, mas a gente não amarra ninguém, já falei pra vocês, a gente não amarra, a gente não dá choque em ninguém, a gente não faz nada disso, é
é só tratamento e alegria na consulta. Galera, os pacientes estão assistindo aí, sabe o que eu tô falando. Tá bom? Pra quem não viu tudo, pra quem ficou picado, pra quem travou aí, vai ficar salvo lá nos stories. Dá um pulinho lá e assiste. Isso aí, companheira portuguesa, você pode assistir. Vai ser sempre às 8 horas. Só se excepcionalmente eu não puder, que vai ser às 9. Tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.